Beleza, chegamos até aqui e agora nesse finalzinho do módulo nós vamos falar sobre a aula de folgas e descontos, tá? Então, folgas e descontos. Janela 4 folhas, 1 por 1,20. Vamos seguir o mesmo princípio que a gente utilizou no Vitor 2 folhas. Para o marco não vai ter diferença alguma, o marco vai ser a mesma coisa. Vai ser o Sul 001, o Sul 002 com a mesma medida. A medida que nós cortamos ele foi 1174 mm, 1174 mm, certo? E depois nós tivemos o nosso Sul 003. Se você não viu o módulo 2, veja o módulo 2 que está bem explicado. Aqui eu só vou relembrar como é que a gente faz para a gente achar as medidas, tá? Sul 003, nós cortamos a altura da folha com 1 metro. 1000 milímetros. Então como é que nós chegamos aqui? A janela de 1 por 1,20. O Sul 003 é a altura. A altura não tem folga nem desconto, com 1 metro, beleza? Então já vamos tirar esse Sul 003 daqui. Sul 003, como é que a gente faz? Não tem fórmula, não tem nada. Ele é o tamanho do quadro, 1 metro. Agora aqui é onde é 1,20. Aonde é 1,20. Lembra? Se você ver lá no módulo 2, você vai saber como a gente chegou em 1174. Os descontos da lateral, e aí diferente do perfil, se for o 003 ou 007, é 13 de cada lado, que vai dar 26. Então, como nós chegamos nessa medida, nós pegamos aqui o 1200 milímetros menos 26, que é igual a 1174 mm. Isso aqui a gente viu no módulo 2, tá? E aí nós fechamos o tamanho do nosso quadro. Tamanho do nosso quadro. Então isso a gente já viu, eu não vou me demorar aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, volta na aula 2. E algumas pessoas, no módulo 2, algumas pessoas estão dizendo assim: ah, coloca também as folgas para a gente baixar em PDF. Mas esse aqui não dá uma linha. Você pode pegar um caderno e você pode escrever essa folga aqui conforme o módulo. Possa ser que lá no final eu possa fazer o seguinte para ajudar. No final de todos os módulos eu faço uma checklist, faço um PDF com todos os módulos e com todas as folgas, com todas as medidas, e aí você imprime de uma vez só, porque fica difícil eu fazer um PDF com uma linha só. Então é muito simples essa forma. Parece complicado, mas à medida que você vai sempre trabalhando, você vai vendo, e são iguais, tanto por 2 folhas quanto por 4 folhas. Agora é o seguinte, vamos para os montantes, tá? Vamos para as alturas das folhas, que é o Sul 039, Sul 040, Sul 041, Sul 041, Sul 192, que são as alturas. Sul 192. São as alturas que nós utilizamos. Todas essas alturas, elas têm a mesma medida. Linha suprema, folha fixa e folha móvel têm a mesma medida, tá bom? Então todas essas alturas aqui, nós pegamos a medida total, que é 1 metro, menos 50. Aqui é tudo milímetro, tá? Milímetro, milímetro. Se for centímetro, é 1 metro, menos 5 centímetros. E aí, aqui vai dar 950 e aqui vai dar 95, que é a medida do nosso corte que nós chegamos. Então, indiferente. Todas as alturas da folha, da linha suprema, sempre, independente do que você esteja fazendo, 2 folhas, 4 folhas, 3 folhas, veneziana, 6 folhas, 8 folhas, sempre a altura vai ser medida total menos 5. Medida total, menos 5 se for centímetros. Medida total, menos 50 que se for milímetro. Aí depende como que você trabalha melhor, com centímetros ou com milímetro, tá? Isso aqui também eu mostrei bem mastigadinho
no módulo 2. Então, podemos avançar um pouco mais, para a gente chegar aonde? Para a gente chegar na largura, que aí a largura vai ser diferente. A largura é o SU 0,53. Como é que a gente chegou nessa medida de 245 milímetros para o SU 0,53, que é a largura da folha? A gente fez basicamente bem simples. Você vai pegar 1,20, que eu vou pegar milímetro, tá? 1,20. Você vai dividir esse 1,20 por 4, porque o vitrô é 4 folhas, e depois você vai fazer menos 55. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, eu gosto de fazer ao vivo. 1.200 dividido por 4 menos 55. Vai dar 245. Então, todo vitrô, 4 folhas, você for fazer, a fórmula é essa aqui. Medida total, largura do marco, aí dividido por 4 menos 55, que é igual a 245. Nesse caso, nós substituímos por 1,20. Se nós tivéssemos substituído, vamos dizer aqui que nossa medida total não é mais 1,20. Então, vamos substituir aqui. Medida total. Nossa medida total agora é 1,50, tá? Como que vai ficar isso daqui? Essa medida total é 1,50. Então, nós vamos pegar 1.500 dividido por 4 menos 55, que é igual a 320. Então, se nós fôssemos fazer um vitrô de 1 por 1,50, o nosso SU 0,53 ficaria com essa medida aqui, 320, porque eu substituí, peguei medida total da largura do marco, 1.500, dividido por 4, menos 55, que é igual a 320. Ficou claro, meu bloco? Deu para entender? Deu. Não foge muito do vitrô 2 folhas, não. É basicamente parecido. Agora, isso daqui é muito simples de fazer. Isso daqui você pode pegar uma folha de caderno, copiar numa folha de caderno e tranquilo. Quando você for fazer, você sempre vai pegar o que você precisa na folha de caderno. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma folha de caderno e eu estou assistindo essa aula. Eu não sou o professor, eu sou o aluno. Sou como o Glauco, como vocês estão assistindo. Então, o que eu vou colocar na minha folha de caderno? Folga. Vou escrever só assim, ó. Folga, janela, 4 folhas. Aí, altura, que é tudo igual. E eu vou colocar aqui altura. E eu vou colocar aqui largura. Então, na altura, como é que eu vou fazer na altura? Bem simples, irmão. Aí você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui, numa linha, tá? E aí você vai colocar aqui. Altura. Como que é a folga da altura? Então, medida total do marco menos 5. Pronto. Ou menos 50. Vou centímetro, milímetro. Menos. Aí. Tá feito. E se for a largura? Qual que é a folga? 2 linhas de caderno você vai usar. Qual que é a folga da largura? Medida total do marco menos, aí dividido por 4 menos 55. E aí você vai ter aqui a sua fórmula em 2 linhas de caderno. Então não preciso fazer um PDF para você poder guardar essa fórmula aqui na sua cabeça, tá? Então você pode escrever, pegar
uma folha de caderno aí, você vai colocar folga de janela 4 folhas. Altura você já sabe, a altura. Então a medida total da altura do marco, que é 1 metro menos 50. E aí vai dar naturalmente 950. Se for 1,20 vai dar mais. Aí você vai fazer a altura, medida total do marco. O marco está com 1,20. Aí você vai pegar 1,20 menos 50. E é bem simples assim, tá? É só você substituir sempre a medida total. Largura é a mesma coisa. A medida total do marco dividido por 4 menos 55. Nesse caso, nossa largura é 1,20. Então aqui eu substituo por 1,20. E sempre no milímetro, para a fórmula poder funcionar, ela é no milímetro, tá? Então 1.200 dividido por 4 menos 55, que é igual a 245. Certo? Então, simples assim. Então, essa é a aula de folgas e descontos da nossa janela 4 folhas. Mas, se você ficou com alguma dúvida, abaixo dessa aula, deixe seu comentário, sua dúvida, que eu respondo o mais prontamente possível.